Olá pessoal, nesse vídeo faremos um resumo com as principais informações dos nemateumintos. Os nemateumintos são chamados de vermes cilíndricos ou alongados. Podem também ser chamados de nematódios ou ainda de nematóides e são agrupados dentro do filo Nematoda no reino animal. São organismos invertebrados e não segmentados. Eles apresentam geralmente vida livre, sendo encontrados em ambientes aquáticos, tanto de água doce quanto salgada, ou ainda em ambientes terrestres úmidos. São encontrados também no interior de outros animais e plantas, onde atuam como parasitas. Aproximadamente 50 espécies de nematóides estabelecem relação de parasitismo. São exemplos de vermes nemateumintos, as lombrigas e os ancilostomas, causadores respectivamente da ascaridíase e da ancilostomose. Características gerais: os nemateumintos são animais pluricelulares, possuindo várias células capazes de formar tecidos, e são eucariontes, sendo suas células dotadas de organelas celulares e cariotecas separando o material genético do restante do conteúdo celular. Esses animais apresentam a parede do corpo formada externamente por uma cutícula complexa e internamente observa-se uma camada de músculos longitudinais. Os nematódios são como um tubo dentro de outro tubo, sendo o tubo interno o sistema digestório. Entre a parede corporal e o tubo digestório, há uma cavidade preenchida por líquido, o pseudoceloma, que atua como um esqueleto hidrostático. Enfim, os nematódios são seres triblásticos, possuindo 3 folhetos germinativos, a ectoderme, a endoderme e a mesoderme. Pseudocelomados, possuindo uma cavidade corporal, entretanto essa cavidade delimitada em parte pela mesoderme e em parte pela endoderme. E bilateralmente simétricos. O corpo desses animais apresenta 2 partes semelhantes, sendo seu corpo dividido por um único plano de simetria. De modo geral, os nemateumintos apresentam muita similaridade fisiológica com os plateumintos. As principais diferenças estão nos processos digestivos e em algumas particularidades do sistema excretor. Eles possuem um sistema digestório completo, com boca, faringe, intestino e ânus. E isso é uma importante aquisição evolutiva, pois o alimento consumido percorre uma única direção, aumentando a eficiência do sistema digestório e permitindo o processamento de partículas no interior do tubo digestivo. Os nemateumintos podem ser carnívoros ou herbívoros, com algumas espécies parasitas que se alimentam da matéria orgânica consumida pelo hospedeiro em que estão, ou ainda possuindo hábitos hematófagos, se alimentando do sangue do hospedeiro. Nematóides de vida livre se alimentam geralmente de pequenos anelídeos, plantas, algas, fungos e outros micro-organismos. O sistema de excreção desses animais ocorre através do armazenamento de excretas na forma de amônia num pseudoceloma. Essas excretas são então difundidas para o meio externo com o auxílio de glândulas presentes ao longo do corpo do nematóide, que se abrem em um poro excretor. Os nemateumintos não possuem órgãos excretores nem células ciliadas especializadas em excreção. Algumas espécies possuem células chamadas de renetes, especializadas na excreção de íons e por isso auxiliam na osmose do organismo. Os nemateumintos, assim como os plateumintos, não possuem órgãos especializados em respiração e na circulação de substâncias. As trocas gasosas ocorrem através da pele dos tecidos por difusão e os nutrientes são absorvidos diretamente pelas células dos tecidos. Eles podem sobreviver tanto em ambientes aeróbios, na presença de oxigênio, quanto em ambientes anaeróbios, sem oxigênio. Geralmente os vermes nematóides adultos são anaeróbios e as larvas de vida livre fazem respiração aeróbica. Os nemateumintos apresentam um sistema nervoso ganglionar,
que se centraliza na região da faringe. Possuem 2 cordões nervosos ligados que percorrem a região dorsal e ventral do corpo. Nas regiões da cabeça e da cauda estão concentradas diversas papilas sensoriais que têm a função de permitir que o organismo responda aos estímulos ambientais. Em termos de reprodução, os nemateumintos podem ser dioicos, com sexos separados, ou monóicos, possuindo ambos os sexos em um indivíduo chamado de hermafrodita. Alguns nematóides dioicos apresentam ainda dimorfismo sexual, apresentando diferenças anatômicas entre os indivíduos masculinos e femininos, sendo possível observar, por exemplo, fêmeas maiores que os machos. Os seres dioicos apresentam reprodução sexuada, com o macho introduzindo sua estrutura reprodutiva, chamada de espícula, no poro genital da fêmea e lançando o espermatozoide, que é o gameta masculino, no interior do organismo feminino para encontrar o óvulo, gameta feminino. O encontro dos gametas, que é a fecundação, gera um zigoto, que se encontra dentro dos ovos que são liberados pelo poro genital da fêmea para o meio em que se encontram. Os seres hermafroditas podem realizar ainda autofecundação, sem variabilidade genética, ou fecundação cruzada. Nos nematóides parasitas, o homem é o hospedeiro definitivo, sendo nele o local onde ocorre a reprodução sexuada e a formação de ovos, que podem ser liberados no ambiente pelas fezes do ser humano. Dependendo da espécie, alguns vermes podem ir para a corrente sanguínea, onde são sugados junto com o sangue do ser humano para o hospedeiro intermediário. Uma vez no ambiente, esses ovos podem contaminar águas, solos e plantas, podendo ser ingeridos por outros hospedeiros definitivos. Importância ecológica. Os nemateumintos têm um papel importante nos ecossistemas, tanto como predadores quanto como presas. Como predadores, eles podem controlar outros animais, bactérias, fungos e outros nemateumintos. Como presas, eles são uma importante fonte de alimento para muitos animais, como aves, répteis e mamíferos. Importância médica. Muitas espécies de nemateumintos são parasitas de humanos e outros animais, causando uma variedade de doenças. Alguns exemplos incluem a lombriga, o ancilostomo e a filária. Esses parasitas podem causar danos ao sistema digestivo, respiratório e circulatório, bem como deficiências nutricionais. Alguns nemateumintos também são vetores de doenças, como é o caso da filária, que transmite a filariose. Como vimos, algumas espécies de nematóides destacam-se por serem parasitas, retirando os nutrientes de que precisam do corpo de um hospedeiro. Dentre as espécies parasitas existem aquelas que parasitam plantas e as que retiram seus nutrientes de animais, incluindo os seres humanos. São exemplos de doenças causadas por nemateumintos em seres humanos: a ascaridíase, a ancilostomíase, a filariose e o bicho geográfico. E por hoje é só. Se gostou dessa aula, deixa aí nos comentários. E se ainda não é inscrito, se inscreva para ajudar o canal a ganhar relevância. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.